Eu acredito que você, assim como eu, em alguns momentos da sua vida de oração, de intimidade com Deus, você passou por um período de silêncio, um período onde você tinha um sentimento de que Deus não estava recebendo suas orações, de que o céu estava fechado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como vencer este período, como continuar orando, como continuar tendo comunhão com Deus, mesmo nesse período, orando através da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra que Alimenta. Aqui nós nos alimentamos da Palavra de Deus todos os dias, para que nós venhamos estar cada vez mais perto dele. Nós estamos numa série de 30 dias orando através da Palavra de Deus. E durante 7 dias nós vimos orações de alguns personagens a qual nós conhecemos. E nessas orações nós podemos ver que cada personagem naquele momento estava passando por um momento de vulnerabilidade, um momento de angústia, de tristeza. E cada um deles, ao invés de deixar sua fé se esfriar, eles se colocaram aos pés do Senhor, eles oraram e eles abriram o seu coração diante do Senhor, foram sinceros com o Senhor. E nós aprendemos com esses personagens que eles também passavam pelas mesmas coisas que nós. Embora hoje eles sejam muito reconhecidos, eles sejam personagens da Bíblia que trazem uma influência, um testemunho muito grande, eles também eram como nós. Eles também passaram por momentos de angústia, por momentos em que passou na cabeça deles que o Senhor não estava ouvindo a oração deles. Mas eles se posicionaram em oração. E é isso que vai determinar o que vai acontecer. É isso que vai determinar se você vai vencer este momento ou não. Quando nós falamos sobre oração, nós temos o costume de pensar em algo muito difícil de se fazer, algo muito formal, onde nós precisamos de uma posição formal, de uma fala muito formal. Mas isso precisa ser quebrado. Isso tem sido uma barreira para nós estarmos neste ambiente de oração. Isso tem impedido nós de nos aproximarmos mais de Deus. E quando nós quebramos essa barreira, nós entendemos que a oração não tem nada a ver com formalidade, mas sim com reverência, com respeito, sim, mas com uma conversa com o Pai, com uma conversa com o seu amigo. O Senhor não quer que nós venhamos vestir uma máscara para conversar com Ele. Ele não quer que nós colocamos um filtro para falar com Ele. Ele quer que nós venhamos nos dobrar diante dEle como nós somos, com sinceridade, falar a Ele tudo que nós estamos sentindo, tudo o que nós pensamos, porque Ele sonda o nosso pensamento, Ele sabe já aquilo que nós vamos falar. Nós não precisamos ficar encontrando palavras certas, nós apenas precisamos conversar com o Pai, assim como nós conversamos com um amigo, com a nossa família. É esse nível de intimidade, de sinceridade que o Senhor quer. Então, que hoje você possa quebrar essa barreira de achar que é algo formal e enxergar como uma intimidade, como uma conversa com um amigo. Foi isso que cada um desses personagens fizeram. Ana estava há muito tempo sendo perseguida e caluniada por Penina, ferindo ela. A infertilidade dela já era o suficiente para magoar ela, mas ainda tinha Penina falando sempre para ela, lembrando ela de que ela não podia ter filhos. E isso destruía Ana por dentro. E vai chegar um dia em que ela já não suporta mais carregar aquela dor. E ela simplesmente chega diante do Senhor e derrama as suas lágrimas,
faz o seu voto a Deus, entrega a sua oração a Deus. E por conta da sinceridade de Ana, porque ela foi ao lugar certo na hora certa e com as palavras mais sinceras, o Senhor respondeu ela. E o que nós vemos na história de Ana é que ela estava de mãos atadas, ela não podia fazer nada. A única coisa que ela poderia fazer naquele momento era falar com Deus. Ela não tinha recursos, ela não tinha nada que pudesse resolver aquele problema dela. Apenas Deus. E ela creu que o Senhor podia. Ela creu que o Senhor iria resolver, que o Senhor iria fazer um milagre na vida dela. Então, além de ela ser sincera com Deus, ela também teve fé. Ela se posicionou como uma mulher de fé. Nós vimos também Davi, que estava passando por um momento de perseguição. Ele estava em um processo onde Deus estava moldando ele, preparando ele para ser rei. E nesse período, Davi passou por muitas coisas, onde ele escreveu muitos salmos mostrando a sua angústia, a sua tristeza em estar passando por tudo aquilo ali. E em alguns momentos, Davi se sentiu sozinho. Davi sentiu o silêncio de Deus. Davi orou ao Senhor e foi sincero com Deus. Sincero a ponto de perguntar a Deus aquilo que ele não entendia. Ele perguntou: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Davi estava tão angustiado que ele estava se sentindo esquecido por Deus. E às vezes isso passa na nossa mente, mas nós não temos coragem de falar para Deus, nós não temos coragem de orar isso. E talvez o que você precisa hoje é esse tipo de conversa com Deus. Mostrar para Deus as suas dores, como Ana e Davi fizeram. Mostrar para Deus as suas dúvidas, as suas questões. Tentar, de alguma forma, entender tudo que está acontecendo. Nós vimos também Jó, que ele vai perder tudo que ele tinha. Ele vai adoecer. E por inúmeras vezes ele se questionou por que aquilo estava acontecendo na vida dele. Ele queria entender. Ele questionou a Deus por que aquilo estava acontecendo, do que ele tinha feito. Só que Jó ainda assim vai orar e dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ele vai declarar que os planos do Senhor são fiéis. E ele vai confiar nos planos de Deus, independente de tudo que ele precisou passar. Porque ele entendia que, embora ele estava passando por um processo difícil, os planos do Senhor ainda estavam sobre a vida dele. E eles não poderiam ser frustrados. Por vezes nós passamos por momentos em que a gente pode até se questionar onde estão os planos de Deus. Mas é nestes momentos onde o Senhor está te moldando, está trabalhando na sua vida, te preparando para viver os planos de Deus. Então, nós precisamos ter essa atitude, esse posicionamento de Jó, de entender que os planos de Deus não podem ser frustrados, independente daquilo que nós estamos passando, das circunstâncias. Não deixe as circunstâncias esfriarem a sua fé, tirar você do lugar de oração. Jeremias faz uma oração ao Senhor, falando, mostrando para Deus que ele estava esgotado, que ele já não suportava mais. Porque ele obedecia a Deus, ele tentava fazer a vontade de Deus em tudo, e mesmo assim ele era perseguido, ele era afrontado por conta da sua fé. E isso cansou Jeremias. Isso trouxe uma frustração, um esgotamento espiritual na vida dele. E é onde ele vai falar que ele não quer mais falar de Deus, porque é como se ele estivesse esperando algum retorno em estar fazendo tudo aquilo. E nós sabemos que as coisas não funcionam assim, nós não podemos esperar um retorno de Deus, mas nós precisamos fazer para Deus por amor,
com o nosso coração grato. Mas Jeremias estava tão cansado que ele falou isso. Ele disse que ele não iria mais falar de Deus, porque a nossa carne se esgota, a nossa carne se cansa. Mas é onde Deus vem e nos renova, nos fortalece. Porque Jeremias falou para o Senhor o que ele estava sentindo, porque Jeremias falou o seu esgotamento a Deus. Ele foi renovado, ele foi fortalecido e ele conseguiu continuar fazendo a obra do Senhor. Então, às vezes nós vamos ter que falar para o Senhor, mesmo que talvez não seja tão confortável de falar esse tipo de coisa. Você precisa mostrar para Deus o que está sentindo. Você precisa falar com as palavras sinceras para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. O rei Ezequias tinha sido condenado à morte. O Senhor enviou o profeta para falar a Ezequias que ele iria morrer. E naquele momento ele já tinha aquela palavra de sentença. Mas ele ainda tinha fôlego de vida para clamar ao Senhor. E aquele fôlego que ele tinha, ele usou para orar ao Senhor e pedir misericórdia. Ele pediu a misericórdia de Deus para que ele não viesse morrer. E o Senhor vem de novo falar com ele e acrescenta mais anos de vida a ele. Olha o que o rei Ezequias fez. Ele estava prestes a morrer, mas ele ainda teve esperança, ele não desistiu, ele permaneceu buscando o Senhor, mesmo sabendo que não tinha mais o que fazer. Ele vai clamar aquele que podia mudar a sentença. E por isso o rei Ezequias alcançou a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de alcançar certas coisas na nossa vida porque nós não buscamos, porque nós não nos colocamos aos pés do Senhor, nós deixamos a esperança morrer, olhamos para toda a situação como se não houvesse o que fazer, como se Deus não fosse capaz de fazer nada. Nós olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos e não para um Deus que pode todas as coisas. Ezequias olhou para Deus. Ezequias clamou a um Deus que podia reverter aquela sentença de morte. E Jonas, da mesma forma que o rei, ele estava no fundo do poço, ele já não tinha saída. Ele estava dentro do ventre daquele peixe e provavelmente pensando que ele iria morrer ali, porque não tinha como ele sair dali, humanamente falando. Ele permaneceu com esperança no Senhor, mesmo que ele tenha falhado com Deus. E essa é outra barreira que muitas vezes se coloca nessa comunhão que nós temos com Deus, nessa intimidade, nessa busca. É a nossa culpa. Nós nos sentimos culpados com os nossos erros, com os nossos pecados, e nós achamos que nós não podemos mais falar com Deus. Mas Jonas, mesmo errado, mesmo tendo falhado e desobedecido a Deus, ele se coloca na presença de Deus e ele ora ao Senhor. E o Senhor vai levar ele até terra firme. O Senhor alcança ele com a misericórdia dele, o Senhor resgata a vida dele. É isso que o Senhor faz quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor. E por último, a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele está passando por um momento de muita angústia. Ele sabe por tudo que ele vai precisar passar. E mesmo assim, ele consegue clamar ao Senhor para que a vontade dele se cumprisse na vida dele. Ele vai ser sincero e ele vai falar, mostrar para Deus que ele não quer passar por aquilo ali, mas que se o Senhor quiser que ele passe, ele vai passar. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Entender que a dor faz parte deste processo. A dor faz parte do processo para nós alcançarmos o propósito.
Se Jesus naquele momento tivesse desistido, nós não teríamos a graça do Senhor sobre a nossa vida. O propósito que Jesus carregava era grandioso e lindo, mas para que ele se cumprisse, ele precisava passar pela dor do processo. E se você quer viver o propósito do Senhor, você precisa se colocar aos pés do Senhor e falar: seja feita em mim segundo a tua vontade, Senhor. É necessário nós vivemos a vontade de Deus para alcançarmos os propósitos de Deus na nossa vida. O Senhor está em busca de corações quebrantados, de corações que oram com sinceridade, que se posicionam, que têm esperança e fé nele. O Salmos 34, versículo 17 e 18 vai dizer: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor quer ouvir a sua oração, o seu clamor. Nós precisamos gastar o nosso tempo de dor aos pés do Senhor. Use este momento que você está passando de angústia, de dor, e se coloque aos pés dele. Derrame o seu coração aos pés dele, porque ele procura corações quebrantados. Ele procura corações sinceros. Quando nós estamos com o nosso coração totalmente quebrado, nós não queremos falar com ninguém, nós queremos ficar quietos, nos trancar no nosso quarto. Mas neste momento é que nós precisamos aproveitar a vulnerabilidade da nossa carne, do nosso coração, e nos derramar aos pés do Senhor com sinceridade. E Ele vai ouvir as nossas orações. Não deixe de buscar o Senhor porque está doendo. Não deixe de buscar a vontade do Senhor porque vai doer. Busque o Senhor mesmo com dor, mesmo no silêncio. Busque a vontade dEle para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar essa vida diante da Tua presença. Eu sei, Senhor Jesus, que existem momentos em que nós vivemos que é difícil nós permanecermos em oração, que é difícil nós acreditarmos que algo vai mudar, que as circunstâncias vão mudar. Mas, Pai, eu te peço, traz esperança ao coração dessa pessoa, traz fé ao coração dessa pessoa, renova essa vida, Pai, que ela venha buscar a Ti, Senhor Jesus, que ela venha buscar a Tua vontade, mesmo que o processo seja doloroso. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou orar. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que está passando por esse momento. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você se alimentar da palavra todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida.